e vai falar menos de aspectos linguísticos, como mais sobre aspectos de revitalização e documentação da língua, o projeto dela, e isso no contexto de um povo que sofreu muito nos últimos 50 anos e está lutando, inclusive, para retomar seu território antigo. Então, é um contexto muito interessante e eu estou muito interessado em ver o que Nayara tem que contar sobre os Tapaiuna, que inclusive estão no mesmo parque indígena do Xingu, onde eu trabalhava com os Aviti. Eu acho que nós podemos dar a palavra para a Nayara e podemos começar a gravar. Aliás, já começou. Certo. Sebastião, muito obrigado pelo convite. E foi assim, esse convite veio numa hora muito oportuna, pelo fato de a gente estar num projeto junto com os Tapaiuna, dessa questão dessa volta para o Arinos. Então, como ele já me apresentou, né, eu vou colocar aqui meus slides, e aí para a gente já bater esse papo aí, o que está acontecendo agora, né, com eles. Só um minutinho. Vocês estão vendo, né? Se de repente vocês não tiverem mais... certo, sim. Tá, aí vocês de vez em quando me dão eu vou dar um toque aqui, porque eu não enxergo ninguém. Então, esse trabalho que a gente começou, na verdade, eu trabalho com os Tapaiuna já tem muito tempo. Primeiro contato, quando eu conheci eles em 2004, em uma viagem que eu fiz com a professora Marília Ferreira, que foi minha professora de iniciação científica. Então, desde a iniciação científica, eu trabalho com esse povo. Então, e aí a gente, desde desse período, aí eu voltei depois lá só em 2008, e a partir de 2008 fui todos os anos até 2013. Só não fui em 2011, porque eu engravidei e aí fiquei fora do curso. Então, assim, as minhas pesquisas de campo, elas eram no período do curso de formação de professores Memegocrê, Panará e Itapaiuna. Então, a gente aproveitava, né, esse curso, ele foi promovido pela FUNAI, e era promovido desde 1997, se eu não me engano, e aí eu comecei a participar desse curso em 2008, já quando eu estava no mestrado na Unicamp, né, eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp, e fiz o pós-doutorado em Linguística Antropológica aqui no PPGA, na UFPA, onde eu sou professora colaboradora hoje em dia. Então, eu tive o meu contato maior, né, como pesquisadora dos Tapaiuna foi, de fato, depois de 2008, mas a gente sempre mantinha contato, mesmo não estando por lá. Então, por que, né, a gente tá nesse projeto de revitalização e documentação da biodiversidade e material dos Tapaiuna, que é uma luta de resistência ao retorno por arinos. Porque hoje em dia, eu vou passar para cá, eles foram um povo, como o Sebastião falou, sofreu muito, né, e eles sofreram demais em relação a questões de extermínio de sua população mesmo, né, enquanto que na década de 60, antes da década de 60, né, lógico, o Siger, ele sobrevoando, né, a área lá do território do parque, eles estavam sempre, nesse período, eles não moravam no parque, eles moravam no Arinos, que era no Pará, e acredito que a cidade do Pará a gente vai verificar aqui no mapa, vou colocar aqui já o mapa, então, que é a localização dos Caicoacrati, que é o nome, né, a autodenominação deles. Então, eles moravam aqui, né, nesse território onde está aparecendo essas casinhas, né, então, todas esses pontinhos amarelos são as várias aldeias do povo Tapaiuna, né, antes de 60, que foi aquele período
povoar o norte do Brasil, né? Então, aquela questão lá que houve nesse período, que foi o período onde esse povo foi, de fato, exterminado. Então, o que acontece? Eles moravam nessa área, e aí, eu acredito que foi antes, eles tiveram 2 ataques que foram muito assim, muito horríveis, né, e que foi muito trágico. Porque eles foram envenenados por arsênico, então, num ataque, o pessoal que estava de uma empresa lá de madeira, na época, colocou arsênico numa carne de uma anta, e depois colocaram arsênico na carne, no açúcar e tal, e deixaram na beira do rio. Eles foram lá, pegaram e comeram, e morreu muitos tapaiuna. Então, esse conflito que tinha sempre entre os não índios, entre os tapaiunas e os não índios, era porque eles realmente, como eles tinham medo, né, das represálias dos brancos, eles atacavam de fato quem chegasse por perto da região onde eles moravam, que é essa região aqui, né, ao norte do Pará, não, ao sul do Pará, aí, lá perto do Rio de Juruena, e do Rio Sangue e do Rio Arinos, que é o lugar de origem deles, né. E aí, então, o que aconteceu? Além disso, né, desse ataque com essa morte com arsênico, eles pegaram gripe uma viagem que o pessoal da FUNAI fez, e aí o cara estava gripado, enfim, e aí exterminou mais pessoas. Então, quando foi no período na década de 60, já no final, em 1967, por aí, que teve né, os Vilas Boas lá trouxeram os índios para o Parque do Xingu, aqueles índios, né, que estavam na situação dos Tapaiuna. Então, quando os Tapaiuna vieram para o parque, o SIG ele sobrevoou essa área, né, das aldeias. Então, pelo tamanho das roças, eles fizeram uma hipótese de que existiam cerca de mais de 1.200 tapaiunas, né? Porque eram várias aldeias, vocês estão vendo aí. E quando eles foram para o parque, foram apenas 40 pessoas, e aí, quando chegou lá, ainda morreu mais uma pessoa, então sobraram 39 tapaiunas, né? Desses 39, a gente tem a gente tem sobreviventes, né, que estão lutando para esse retorno aí, que eu vou chegar lá daqui a pouco. Então, o que foi que aconteceu? Eles vieram aqui para o parque, né, eles vieram para o Parque do Xingu, né, e foram levados lá para a aldeia dos Quincede, que eram parentes muito próximos, e depois teve uma confusão com os Quincede, eles foram morar com os Mebegocré na aldeia Mentecutira, dentro do Parque Indígena, que hoje é terra indígena, né? E aí eles ficaram, então, muito tempo morando com os Mebegocré. E como eles eram um povo que sofreram muita represália, eles tinham medo, né, de ter a sua própria aldeia. Foi oferecida aldeias para eles. Em 1967, foi extinguida essa região aqui, que era o território dos Tapaiuna, era uma terra indígena Tapaiuna, e foi extinta. E aí eles vieram estavam no parque com os Mebegocré e com medo, né, de formar uma própria aldeia. Então, convivendo lá com os Mebegocré, eles passaram já depois ficaram muito tempo mesmo, eles perceberam então, a maioria da população já não estava falando mais a língua, né, pelo fato de quase casaram com os Mebegocré e tal, na aldeia Mentutire, e com o passar do tempo, eles quiseram, né, tiveram e viram como é importante você ter uma língua, né, como identidade. Então eles perceberam essa força que eles poderiam ter e começaram ter a vontade mesmo de falar a língua deles, de fazer as festas e tudo mais dos Tapaiuno que eram feitos antes. Então, eles entraram no curso
um pouco antes, acho que foi em 1900, não lembro o período, mas foi lá para 2000 e alguma coisa que eles entraram no curso. Eles não entraram no início do curso, porque eles não queriam, devido a tudo isso, eles queriam viver a cultura e falar a língua dos Mbekokre. Só que, pelo andar da carruagem, eles foram verificando que eles tinham, sim, potencial de fazer, de falar e de revitalizar, né, a língua deles próprios. Então, o que aconteceu foi que eles entraram no curso e aí houve várias situações onde a gente não tinha ainda um linguista, né, para trabalhar com esse povo. A Marília trabalhou um período, a Marília Ferreira, o professor lá de Santa Catarina, esqueci o nome dele, também trabalhou junto com o aluno dele, depois eu vou lembrar o nome dele. Só que eles não puderam continuar, e depois eu comecei a trabalhar com eles. Então, foi muito tardia a entrada deles nesse curso. O que se fazia nesse curso? Era um curso de formação de professores, onde tinha o objetivo de formar professores indígenas, né, para darem aula nas suas aldeias. Então, além da formação dos professores, a gente era também função de produzir e elaborar materiais didáticos para que esses professores trabalhassem dentro das suas escolas, né? Então, no parque e na aldeia do Itapaiúna hoje, eles não têm nenhum não índio trabalhando lá. E aí, com essa divulgação do curso, os Tapaiunas começaram a trabalhar com eles. E eu comecei a trabalhar em 2008, que foi efetivamente quando a gente começou a fazer a descrição da língua. E em 2008, eles já tinham esse planejamento de voltar para o Arinos. O sonho deles é esse, de voltar para o Arinos, porque eles dizem que existem Tapaiunas lá ainda vivos, né? E então, o que foi que aconteceu? A gente, esse mapa eu coloquei aqui, né, que é o mapa onde estão as famílias linguísticas. Então, os Tapaiuna estão morando atualmente aqui no norte do Mato Grosso, né, que é na terra Capoto de Arina, na aldeia Cauareticô, que fica muito próximo da aldeia Piaraçu, próximo da estrada, né, fica apenas, acho que 1 hora e tal, muito próximo da estrada e de fácil acesso para eles irem, né, na cidade e tal, porque antes o Mentupira era muito longe, eram 6 horas de voadeira para a gente chegar lá na rodovia, né. Então, eles são da família, agora eu vou falar um pouquinho mais, não, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da língua em si, né? Então, aí, a partir dessa produção de materiais, o curso de formação de professores, o que a gente fazia? Tinham professores de antropologia, os professores de linguística, né, que ficavam auxiliando esses 3 povos na descrição da língua para se ter um material didático. Então, nesse inteirinho aí, a gente fazia oficinas, né, para produção de materiais de cartilhas, a gente produziu calendários. Então, no início da minha participação, pelo menos, nesse início, os Tapaiuna, a gente produziu essas descrições, né, esses documentos escritos, né, que a ideia era, primeiro, descrever a língua, que não tinha descrição, nem fonética, nem fonética fonológica, nem morfossintática, tinham poucos documentos, e mais uma descrição de fato, assim, ainda não tinha. Então, como eu estava no mestrado, a gente começou a descrever, né, a partir da fonética fonologia, aí no curso, fizemos a cartilha. Então, aí, mais lá na frente, vou mostrar para vocês alguns materiais. E aqui eu vou explicar um pouquinho dessa descrição que eu fiz, que foi
agora passando para a língua, né, mas um pouco mais especificamente nessa parte da revitalização e de documentação, a gente afirma que a descrição linguística, ela é um dos materiais, um ponto, né, que tem na documentação de línguas. Então, a descrição linguística, ela não é documentação, ela é um dos materiais que se pode fazer para documentar uma língua. Então, aqui no trabalho de fonologia do Chapaiuna, a gente fez esses inventários fonético-fonológico, e a gente não pode esquecer que os Tapaiuna, eles fazem parte do tronco macro G, da família G, e eles são muito próximos do Suyá, né, do Quincede, desculpa. E eles são muito próximos mesmo. Então, essa proximidade, a gente justifica pelo fato de ter na história, né, dito, dos documentos históricos, que eu busquei muitos documentos históricos, então, o Siger, que foi uma das pessoas que trabalhava com Quincede, e ele diz que os Tapaiuna e os Quincede eram o mesmo povo, e que, na época lá, eles estavam há 200 anos separados. Então, porque os Tapaiunas ficaram lá no norte, os Quincede saíram para mais para o Mato Grosso, e aí começou essas diferenciações da língua. No entanto, é que quando os Tapaiuna foram morar nas aldeias dos Quincede, quando os Quincede ouviram, eles identificaram o Tapaiuna como sendo a língua antiga, que é falada pelo povo antigo deles. Então, era a língua dos ancestrais, né? E aí, a gente fez esse inventário fonológico, né, que a gente tem as vogais, né, então, são várias vogais, e que a gente percebe. Isso foi um primeiro, né, então, foi primeiro trabalho que a gente fez mais denso, assim, em relação à fonética-fonologia, ainda não tive a possibilidade de, sei lá, ter uma correção, enfim. Então, aí, na língua, a gente vai ter as anteriores, né, a anteriores alta, né, central e posteriores, as médias fechadas e as médias abertas e a baixa, né, e as nasais são essas que vocês estão vendo aqui, né, essa daqui é um pouco provável, né, mas eu inseri aí do mesmo tempo porque eu encontrei material para isso, né. Então, essa foi um primeiro passo para se produzir material, né, que documente a língua dos Tapaiuna. Depois, aqui tem as consoantes, então, a gente percebe que, como fonema, no Tapaiuna não tem P. Então, a gente tem o T, que é justamente pelo fato do nome dele ser dessa forma, né? Então, o P, ele vai ocorrer como coda, não explodida nas palavras, né? E ainda é muito fraco, porque ele cai em alguns momentos na verdade, na verdade, não é de fato o som originário. Por exemplo, eu tenho uere, por exemplo, né? Tenho a palavra uere. Aí, quando essa palavra está dentro de uma sentença, eu vou falar wep, eu vou colocar a última sílaba cai, e aí entra o P não explodido. Então, é dessas maneiras que o P ocorre na língua. Então, aqui a gente tem, né, a sequência de obstruintes, a sequência das labializadas, das soantes nasais, né, e das soantes não nasais. Assim, há uma diferença muito grande na fala dos Tapaiuna para outras línguas, né, para o Quincede e para o Memegocré, que foram as línguas que eles tiveram mais contato, é a aspiração que o Tapaiuna tem. Então, e essa aspiração é muito forte. Eu não sei até hoje, mas até o momento que eu fui para lá, essa aspiração é muito forte. Por exemplo, a gente tem pele, né? Pele para o Memegocré é có. Para os Tapaiuna vai ser có. Então, eles têm essa aspiração muito forte dentro da língua. No que se refere, né,
as consoantes. E aí isso foi o trabalho. Então, a partir desse trabalho, né, da fonética-fonologia, e nas oficinas que nós tínhamos no curso de formação, a gente fez o primeiro a primeira cartilha, ela é a única cartilha até agora, que a gente não conseguiu fazer mais trabalhos em relação a isso, e essa cartilha, ela não tem nada em português. Aqui está aparecendo o alfabeto da língua tapaiuna, porque é para mim, né, para eu entender como é que está na cartilha. Então, a gente produziu material com tradução para os não índios e material para eles que eles usam na aldeia, na escola Goronã, é um material sem tradução. Então, esse daqui foi o primeiro material referente aos sons, né, referente à língua tapaiuna, na descrição fonética e fonológica deles. E aqui tá ainda mais as vogais, aqui são primeiro o alfabeto completo, aí as vogais, e aí depois vem as consoantes, né, e aqui tem as atividades que estão dentro da cartilha. Então, a atividade, elas são produzidas dessa forma. Tem primeiro o texto, né, sempre tem o texto, depois vem uma atividade para eles conseguirem, né, gravar e memorizar as vogais que são trabalhadas, que estão sendo trabalhadas agora aqui no exercício. Então, a cartilha é toda feita dessa forma. Eles começaram a utilizar essa cartilha em 2000 eu terminei meu mestrado em 2011, em 2012, eles começaram a usar essa cartilha. E aí, depois disso, então a gente sempre tinha oficinas, né? E aí teve um momento em onde a gente fez uma oficina para fazer um calendário, né, para a escola, porque o calendário, né, deles é completamente diferente do nosso, a gente sabe. Mas aí a gente fez um calendário. Esse calendário, ele tá impresso, né, e ele tem também na internet, se vocês for colocarem lá, calendário Membegocré, Tapaiuna e Panará, vocês vão encontrar o calendário completo. E aí tem o calendário dividido, tem o momento dos Membegocré, tem o momento dos Panará e tem o momento dos Tapaiuna. E aqui é uma apresentação, né, e esses desenhos são dos próprios Tapaiuna, eles que fizeram todos os desenhos, tanto da cartilha quanto dos outros trabalhos, e aí foi publicado, né, a gente colocou no site dessa forma. E isso ajuda até hoje, pelo fato deles até hoje, eu acredito, eles utilizam esses calendários para orientação na escola, né, que eles trabalham. Como a gente fala, né, que o Luiz Amaral, ele fala muito nessa questão da revitalização, que é fundamental, ele diz, né, que é fundamental que a comunidade, ela seja a protagonista do trabalho, né, então, de fato, isso acontece com os Tapaiuna, porque eles são realmente os protagonistas do trabalho. Eu lá sou uma coadjuvante, eu sou assessora deles, e ajudo nessa produção do material, mas eles que de fato querem, né, essa questão da documentação da língua e da cultura, né, da biodiversidade material. E então essa é a parte do calendário, né, que a gente tem esse documento. Quando eu entrei no doutorado, eu trabalhei com aspectos morfossintáticos do Tapaiuna. Aqui eu coloquei só exemplos, né, que eu não vou tratar muito, não é a minha intenção aqui tratar dessas questões morfossintáticas, puramente linguísticas, né. Então, aqui eu estou mostrando sentenças no Tapaiuna, né, aonde a gente sempre percebe que é muito parecida. A morfossintaxe do Tapaiuna, ela é muito parecida com os Quincede e com os Membegocré, né? Então, aí entra até aquela questão, né, do Tapaiuna ser língua, ser dialeto, enfim, essa é uma questão que, para eles, para os Tapaiuna, é a língua deles, né? Então, aqui é um exemplo, né, onde a gente achou
a gente fez a descrição, né, das classes gramaticais, então a gente tem quem é pedra, quem era o entora a curar, né, então alguém bateu com a pedra em você. E aí, assim vai, né, que eu quis só mostrar para vocês esse trabalho, né, morfossintático que foi feito. Então, aí que foi que aconteceu. Depois dessa descrição que nós fizemos, a gente teve a gente já tinha, na verdade, né, gravado textos, né, as histórias e tal, e eles também, a gente tem a gravação dessas histórias, né, e aí, nesse momento dessa gravação, quem trabalha nisso é um Tapaiuna que está gravando com a contadora de história, porque nem é todo mundo que pode contar história. Então, nesse momento dos cursos, né, aí eu já estou falando no período de 2011, 2000, assim, lá para 2003, 2000 e pouco, 2012, por aí. Aí se tinha o trabalho com os narradores de história. Então, já para o curso, já vinham participar os narradores de história, que também eram professores do curso, né? Então, a gente tinha as oficinas de narração, né? E aí, depois do trabalho de gravação, eles próprios, porque a gente tem Tapaiuna, nós temos 2 Tapaiuna que estão na faculdade hoje, que é o Orengô e o Bengroi. O Bengroi já vai fazer o mestrado agora, ele estudou na Unemate, e o Orengô está fazendo a Unemate agora também. Está terminando, se eu não me engano. Então, eles 2 foram os protagonistas dessa tradução, né, da língua, que eles entendem muito bem o português e aí conseguem me explicar situações que eu não consigo entender. E aí a gente teve conseguiu, né, fazer esse trabalho de transcrição de algumas histórias da língua tapaiuna, né, que aí já é o material. Então, o meu trabalho com eles, eu trouxe essa foto, assim, para dizer, assim, que eu nunca trabalhei apenas com uma pessoa, né, com um tapaiuna, nunca trabalhei assim, eu sempre trabalhei em grupo com eles. Então, era uma conversa mesmo, eu deixava lá gravando, e aí a gente conversava, e eles conversavam na língua, eu tentava entender, né, eles me explicavam depois. Esse rapaz aqui que está com blusa branca, ele é o Orengô, né, e este daqui, que está aqui embaixo, é o Manti. Ele também ele é professor, né, e ele fala muito bem português. Então, eles são protagonistas nessa questão da descrição, né, de me ajudar. Aqui é o Utkó, e aqui é a Cocoti. Eles 2 são os narradores, são especialistas, que a gente chama, né, de narrar as histórias das línguas. Então, era com ele, na maioria das vezes, que a gente fazia o trabalho. No início do trabalho, vocês lembram daquele Tapaiuna que tinha o botox? Eu vou botar aqui para mostrar a foto dele. Ele é o Cut Kriti, eu consegui trabalhar com ele. O Cut Kriti foi esse que está com botox aqui. Ele foi uma pessoa, nossa, eu admiro demais ele, assim. Toda vez que eu lembro dele, me dá uma emoção muito forte, porque ele foi uma pessoa que lutou muito pelo povo. Ele foi um dos sobreviventes, né, dos extermínios, e ele sempre teve o sonho de ter a própria aldeia dele, né, e de voltar para lá. Então, ele foi uma pessoa, apesar de ser muito, assim, magrinho e tal, mas ele foi uma pessoa muito forte, muito forte. E foi a partir dele que veio essa vontade de se querer ter o espaço deles. Então, o Cotriti, ele foi meu pai, né, que eu cheguei na aldeia, ele que me recebeu, me batizou, então eu sinto muita saudade dele, e aí os Tapaiuna mudaram para o Caueriticô em 2009, então o Cotriti ainda viveu lá no Caueriticô até 2014, foi quando ele faleceu de tuberculose.
Mas ele viveu muito tempo na aldeia dele, então no semblante dele, assim, a gente conversava, então a gente percebia que ele estava mais tranquilo, e aí ele deixou o povo dele no local onde ele queria, né, estar. Não era o local, assim, excepcional como é voltar para o Arinos, mas já a aldeia deles, onde eles podem fazer as festas, as culturas e falar a língua. Então, é assim, o trabalho no início, eu gravava com o Canto Criti, depois eu passei a gravar com a Cocoti e com o Otkó. Nessa aqui está a Cocoti contando, né, para a gente, para os meninos estão gravando nessa hora aí. Na verdade, ela sabe mais as histórias do que o outro cobre. Então, normalmente é ela que conta. E a gente tem gravado vários mitos que ela contou. Nós temos também, nós tivemos nesse período, né, nós tivemos oficinas de áudio e vídeo na aldeia, onde a Mara e o Wesley, né, que trabalham com a gravação de vídeos e com áudio, eles foram lá com a gente fazer essa oficina. Então, a gente tem gravações, eu acredito que está aqui. Aí, aqui já é o momento da tradução, né, que a gente está trabalhando, e ela sempre participa. Ela é uma pessoa, assim, também excepcional. Ela sempre participa, ela quer falar, ela quer relatar o que ela passou, porque ela também é uma sobrevivente. Ela diz que ela perdeu os pais, ela perdeu os irmãos, ela perdeu o marido dela, o primeiro marido dela. Então, assim, ela faz questão de contar tudo o que ela passou. E, assim, a gente fez um laudo antropológico em todo esse momento, para entrar na justiça, para eles receberem indenização pelos mortos, né? Então, e aí, na leitura desse laudo, foi um antropólogo que fez, porque eu trabalho com uma equipe, tem várias pessoas que trabalham hoje com Tapaiuna. Eu sou a única linguista, mas a gente tem antropólogos, tem ONGs que ajudam, que estão auxiliando, nós temos um TI também que trabalha com a gente para publicação da internet e tal, nós temos educadores, então, a gente tem uma equipe muito bacana que está tentando fazer essa documentação de tudo, assim, para a gente mostrar, para ajudar eles a voltarem. Então, essa é uma das questões, né, que a Cocoti é muito focada, né, na gravação, para contar a história, para ajudar ela a voltar lá para a terra dela. E aqui também é mais aqui esse que está aqui com a câmera, ele é o Engroi, né? E eles estão gravando aí uma brincadeira. Essa aqui é uma brincadeira com uma bolinha, que é uma brincadeira típica da Paiuna. Então, o nosso trabalho de gravação de vídeo, né? Dessas brincadeiras, de danças, foram feitos também por eles, porque a gente teve essa ajuda desse curso, né, que promovido pela FUNAI e pelo Instituto Raoni, deu a possibilidade de a gente trabalhar com eles dessa forma. Depois disso, dessas gravações, eles começaram a produzir o mapa que eu mostrei no início do texto para vocês. Então, esse mapa, ele é cartográfico mesmo, ele é todo, foi feito com esses especialistas aí de mapa, mas foram eles que desenharam com a ajuda dos mais velhos, para entenderem aonde ficavam as aldeias velhas, né? Lá lá para o norte, para o sul do Pará. E aí aqui eles tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aldeias, né? E a principal delas era a primeira aldeia que foi fundada, né? Dos Tapaiuna foi o Caoretiko, que ficava bem aqui, que está aquele escrito, Caoretiko. Então, essa foi a primeira aldeia deles, e por isso o nome dessa aldeia que eles têm agora, eles estão morando, é Caoretiko, é por essa questão. E então, eles fizeram esse mapa para justamente mostrar, né, e documentar o local que eles tinham, né, de terra deles, né,
mesmo, né, na terra deles. E aqui, a gente está ainda na construção, eu já estou finalizando a minha fala, porque aí eu vou deixar mais perguntas para a gente fazer e tal, até mesmo eu também tirar dúvida dessa questão de trabalhar com esses sites. Então, o que a gente está fazendo, né? Hoje em dia, nós temos um grupo no WhatsApp que dos Kaikokrati, né, que são deles. Então, nós temos hoje em dia é muito fácil, é bom essa questão da internet, porque a gente tem muita facilidade de falar com eles. Então, nesses períodos eu estou sempre entrando em contato com todo mundo. Então, lá a gente tem os Tapaiuna, né, não só os professores Tapaiuna, mas também tem o Noqueira, que ele é um dos sobreviventes lá, e ele tem celular, ele tem internet, então ele também participa, e ele manda a gente fazer as coisas, é muito engraçado. Aí a gente tem 2 antropólogos que trabalham com Tapaiuna também, que é o Martiniano e a Andrea, eles são da UNB. Nós temos também um educador, nós temos vários, na verdade, que são 3, e a gente tem 2 ONGs que estão apoiando os Tapaiuna na questão do Arinos, que aí já entra a questão específica do Arinos. Então, o que foi que aconteceu? Essas 2 ONGs, elas já conseguiram que os Tapaiuna sobrevoassem, né, a área, que é a área lá da área, que eles querem, a área de origem, né, que eles querem voltar. E esse sobrevoa na área, então eles viram que ainda tem uma parte lá que está na reserva, que tá preservado, por isso que eles ainda têm, né, essa vontade de ir lá, porque eles viram, né, eles foram para lá em 2015, se eu não me engano, 2016, por aí, que eles fizeram sobrevoo lá pela área e viram isso. Então, isso aguçou mais, né, essa tentativa de retorno para lá. Então, assim, a gente já está, né, legalmente, né, tentando mexer com isso aí, mas a gente está em stand-by por causa desse nosso governo aí que não está dando muita chance para ninguém. Então, é por isso que a gente está produzindo, aí chega mais nessa produção de material, né? Então, a intenção toda desse grupo todo, é pegar todos os materiais que já existem, né? Por exemplo, eu vou lançar um livro da descrição que é a minha tese de doutorado, vou lançar até no meio do semestre, e aí, para colocar todos esses documentos que a gente já tem, como os vídeos das brincadeiras, os vídeos das danças, os registros, né, os registros de vida, né, o relato de vida de todos os mais velhos nós temos mitos, né, gravados e filmados, e a intenção é colocar nesse site aqui. Então, o TI, que é o Railon, que ele está ajudando a gente nisso, ele está produzindo o site, e aí a gente já está, né, ele está ainda nessa parte de elaboração do site. Então, aqui a gente vai ter da onde eles são, né, e tal, aquela introdução, aí vão ter acessos para outras informações, e aqui a gente vai entrar com várias abas de arquivos, que é onde a gente vai ter a gente vai colocar arquivos aqui, e esses arquivos que eu falei para vocês. Existem algumas questões que, como eu participei daquele que teve no Museu do Índio, né, o Prodoclean, então eu tive a oportunidade de participar, né, coordenando o Iauanauá, um momento, eu tive que sair porque ficou muito apertado para eu trabalhar com 2 línguas, então eu peguei uma experiência mesmo um pouco referente a como documentar, né, como guardar, na verdade, essas questões. Então, aí nesse site vão ter documentos abertos, né, para o grupo, vão ter documentos abertos com senha, onde vão poder acessar os cientistas, né, os que trabalham com os Tapaiuna e tal, e outros que vão ser restritos só a eles. Então, é essa a intenção do site, e da gente juntar tudo em um momento, né, no site, para que quando for quando a hora chegar lá de lutar mesmo legalmente, né, judicialmente, pelo retorno deles, a gente já está com isso tudo pronto,
né, com esse site pronto, que é mais na verdade, é uma prova, né, que eles têm, né, eles têm por que voltar para a terra deles, né, eles são um grupo, quando eles chegaram na terra, lá no parque, eles eram 41, mas hoje em dia, lá na aldeia Caureticô, já tem mais de 100, né, pessoas morando lá. Então, só que falar o Tapaiuna, de fato, a gente tem 19 falantes. Então, eu não pude mais voltar lá esse período, então eu não sei muito como é que está a questão lá da aldeia, mas eles me dizem, né, que as crianças, elas aprendem Tapaiuna na escola, eles eles aprendem lá nas primeiras séries, as mães, né, quando são Tapaiuna, falam Tapaiuna, então, essa questão ficou mais fácil de fazer, porque eles estão num local, só eles agora, né, mas, apesar da maioria dos falantes lá falar Memegocré, então, a língua forte para eles não é nem o português, é o Memegocré, que lá eles não falam português, é só o Memegocré ou Tapaiuna. Então, a gente está agora, né, ainda está produzindo material, vai produzir até sempre, né, então eu estou começando agora com um projeto de 2 anos para a produção do dicionário, e para justamente colocar aqui já nesse site, e aí a gente está vendo agora como a gente vai hospedar esse site, que a gente ainda não tem essa parte aí para hospedar, mas a gente vai fazer isso para mais para frente, né? Então, a gente quer, o nosso colega lá que está trabalhando no site, ele está formando essas abas aí, que eu não sei explicar direito, para a gente arquivar, né, os materiais e hospedar. A intenção é que a gente hospede isso no site lá dos próprios que tem a associação, né? Eles têm uma associação, então, a ideia é ter o site da associação e esse site hospedar essa parte aí da documentação, né, e da documentação, né, da biodiversidade aí da língua e todas essas histórias dos vídeos, né, dos mitos, contação de história. Então, toda essa é a proposta que a gente está fazendo agora e tentando, né, chegar ao maior número de materiais possíveis que a gente possa inserir aí nesse site. A gente não tem muitos, assim, e pior de tudo é o quê? A gente, como no curso de formação de professores ainda não se tem, a gente não teve infelizmente, a gente não teve o cuidado, né, com algumas gravações, com a mídia que nós usamos para gravar, então, tudo isso a gente até perdeu alguns materiais por causa disso. Então, isso é uma questão que a gente também vê agora, né, qual é a melhor mídia para a gente, que é a mídia que mais dura, né, essas questões para a gente poder arquivar. Então, é isso. Então, a gente está nesse trabalho com esse povo. Eu quis mostrar mais mesmo essa questão, né, que é realidade, porque às vezes a gente fala, revitalização da língua, o povo, parece que é uma utopia, que ninguém faz. Não é que ninguém faz, nem o povo quer, né? Mas, assim, eu fico, assim, fico orgulhosa, né, de fazer parte desse trabalho, e com um povo tem uma resignação muito forte, eles estão empenhados a fazer isso, que eles mesmo cobram a gente, o que está acontecendo, e aí como é que está o trabalho, e tal, e tal, e tal. Então, assim, não é uma utopia, que não pode acontecer, pode, né, eles podem ter eles são protagonistas, né, dessa questão de querer, né, ter documentado sua língua, mostrar as suas festas, mostrar suas histórias, para dizer que eles são o povo tapaiuno, que eles precisam, e que eles têm o direito de voltar para a terra que eles tinham, né? E aí ainda tem, hoje em dia, está tendo, a gente até produziu material para mandar lá para a área, que é da área do Arinos lá, porque eles estão querendo abrir uma represa lá, uma represa lá perto, né?
E aí a gente teve que fazer com urgência documentos, né, de mostrar o que isso vai afetar os Tapaiuna na volta deles para lá e tal. Então, aí a gente teve que mandar documentos para... Porque já a gente tem a parte jurídica que está trabalhando com a gente, então a gente manda os documentos para justamente adicionar na questão do processo, né? E aí, que esse processo está aberto, só que ele está em stand-by, e a gente não quer muito falar, assim, por causa dessas questões dessa política que está. Então, sempre essa intenção, né, de trabalhar para eles, de ajudar eles a fazerem essa volta, né, tão esperada aí que eles querem e que eles precisam, né, porque eles, assim, eles estão esperançosos mesmo com esse retorno para essa área, e a gente também, né. Então, é isso que eu queria falar para vocês, e aí a gente pode agora conversar um pouquinho.